por exemplo, eu tava até vendo aqui, né? Bota a garotada amanhã e os titulares. Hoje a galera confia bastante nessas opções que a gente tem, né, do sub-20, vamos dizer assim, porque os moleques entraram e deram conta do recado. E a gente não tá falando de jogo do Carioca, né? A gente tá falando de jogo grande, jogo contra o Palmeiras, jogo de Libertadores, né? O jogo agora de domingo, né, contra o Corinthians lá. Ah, o Corinthians tá mal, mas é o Corinthians, né? Então, teve o gol do Natan. É muito orgulho. Eu, cara, assim, amanhã, se eu pudesse botar nessa galera aí para deixar os outros descansarem, talvez não sei se o Arrascaeta, talvez o Rafa aí deve ter mais essa informação, já pudesse ser uma opção para amanhã, de repente, de entrar, para poder criando, né, como é que se fala? Ritmo de jogo, criando ritmo de jogo e tal, seria uma boa, mas o resto eu acho que eu tentaria dar uma poupadinha ali e tal, né? E, né, não posso esquecer aqui, dar boas-vindas aí ao Rafa aqui, a nossa resenha, Rafa parceiraço, né? Porra, cara da resenha, bater papo é o Rafa, manda bem demais também, tipo o Penido, o Penidão, eu não chamo de Penidinho, Penidão, manda bem pra caramba aí nas locuções radiofônicas, entendeu? Do nosso esporte. Narração deliciante, né? Túlio, tu falou o Ramon deu gatilho aqui, porque eu já fiquei com raiva da CBF, né? Porque o Ramon vai servir a seleção de base, né? O Flamengo conseguiu a liberação. Mais uma pichotada da CBF, né, Rafa Lamelo? A gente, como mídia rubro-negra, só pode o quê? Cobrar, apontar, né, o que a gente gostaria, situações que a gente gostaria de reverter, nem sempre a gente pode, mas, mais uma vez, a CBF vai atrapalhando o Flamengo. É a remarcação do jogo, né, para o meio do período de convocações. O Flamengo teve o jogo remarcado contra o Goiás para um período muito delicado, né, e a CBF não permitiu a liberação do Ramon, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? Nada, né? Mas o Flamengo ainda não liberou o Ramon. Vai tentar até a última esfera e você vê, né? A própria Confederação Brasileira de Futebol estraga o seu produto, né? O Ramon, ele se juntando à seleção sub-20, se o Flamengo não conseguir, ele vai desfalcar o Flamengo nos 3 próximos jogos aí, né? Contra o União Barranquilla, contra o Inter de Porto Alegre e contra o São Paulo, se eu não me engano, né? No Atlético Paranaense. Né, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Por exemplo, no jogo de amanhã, seria uma opção para o Ramon, porque o Felipe Luiz está pendurado, com 2 cartões amarelos. Eu acho que o Domi não vai arriscar em colocar o Felipe Luiz, o Ilharão e o Thiago Maia também tem 2 cartões amarelos, e só zera na próxima etapa da Libertadores, nas oitavas, caso o jogador chegue às oitavas com 2 cartões. Se ele levar o 3º cartão amarelo, ele desfalca no primeiro e decisivo jogo das oitavas. O sorteio vai acontecer sexta-feira, diretamente de Luque, ao meio-dia. Então, seria uma estratégia aí da seleção sub-20. Inclusive, já convocou o Ramon. Agora, não sei se o Flamengo vai lutar até o fim para não liberar o Ramon, porque se liberar vai contar apenas com o René no jogo de amanhã, por exemplo, né? E a gente não sabe o que realmente vai acontecer. O Túlio falou aí do Arrascaeta, se o Domi colocaria o Arrascaeta amanhã. Eu acho muito difícil. A informação que eu tenho é que o Flamengo está preparando o Arrascaeta para o jogo de domingo contra o Internacional, os 90 minutos, começando de titular ao lado de Everton Ribeiro, até porque o Arrascaeta hoje treinou 100% com o grupo, né? Fez aquele treino, completou o treino todo, não sentiu nada, está bem fisicamente e tem tudo aí para reeditar a dupla com o Everton Ribeiro contra o Internacional. Ontem ele treinou meio período, né? Hoje ele já deu um avançozinho, mas são muitas as baixas do Flamengo. A gente vai enumerar a produção quando quiser, já bota na tela nossa provável escalação. Já botou errado, o cara hoje está demais, hein? Leandro Martins, que fase vive Leandro Martins, hein? Então, que momento! Então já vamos lá, olha só. Hugo Neneca no gol, Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Noga, ou Rodrigo Caio, muito difícil, Rodrigo Caio, hein? Natan, o Léo Pereira, aí René provavelmente na esquerda, no meio do campo temos à disposição Arão, Gerson, Diego, Vitinho, Michael na direita, Lincoln e Bruno Henrique na esquerda. Só alguns dados, né, desse jogo. O Flamengo tem como desfalque já certos, né, quase certos, pelo menos,
Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Gabigol, tá todo mundo lesionado. O Arrascaeta dificilmente também vai para o campo. Esses são os jogadores que o Domi tem à disposição. A arbitragem argentina do Patrício Lostó, né? E Túlio Rodrigues, como é que você escalaria? Vamos sanar essas dúvidas, né? As posições que tem o ou. Como é que você montaria esse Mengão? Eu acho que o Rodrigo Caio, como você falou, né, dificilmente iria jogar. Eu formaria minha dupla de zaga, Nog e Natan, tranquilão, né? Na esquerda ali deve ser o René mesmo, né? Porque eu nunca vi isso, cara. Jogador sair para treinar, né? Mas tudo bem. No meio ali, eu não colocaria o Diego para jogar no lugar do Arão, tá? Manteria o Arão, já que hoje, teoricamente, o Arão não é titular, né? Titular ali na volância Thiago Maia e Gerson. Então, eu jogaria com... Ou, de repente, manteria o Arão, tiraria o Gerson para dar uma relaxada, de repente entraria no segundo tempo e colocaria o Diego para jogar no lugar dele. Lá na frente, rapaz, né? Só um Itaú, né? Michael não dá, né? Por mais que hoje tem surpresa aí, mas pela surpresa que a gente tem hoje, né? Que tem placa nova, eu vou deixar o Michael. Então, eu vou deixar o Michael por essa energia rubro-negra. Mas olha, meu coração tá doendo com essa opção aí. Daqui a pouco a produção vai botar aqui. Túlio prefere Michael a Everton Ribeiro no time titular do Flamengo. Aí me matam. Mas e assim? Olha lá, ó. Caraca. Aí, vamos fazer... Conta pra galera do chat, vocês confiam ainda no Michael e tal? A gente sabe que bola ele já mostrou no Goiás, até no Flamengo, né? No pré-pandemia. Paulinha e Rafa, começando pela Paulinha. Qual é a tua expectativa? O Vitinho, o Domi já conseguiu uma bela recuperação no último jogo, né? Que jogo fez o Vitinho, que golaço também. Michael pode ir pelo mesmo caminho ou você acha que ele tá umas casinhas atrás? Eu ajudei a recuperar o Vitinho, tá? Assim como eu ajudei a recuperar o Lincoln. Você não veio menosprezar o meu poderio, tá? Que estou a plaquinha do gol de falta não aconteceu nada. A plaquinha do gol de falta também não aconteceu nada. De não vem com essa, não. Outras, você quer que eu recupere uma coisa que tem quase 3 anos? Vamos devagar. O pessoal dos outros times, tá mandando mensagem pra mim. Paula, faz uma plaquinha aí pro meu time. A galera tá pedindo pra fazer plaquinha de Mega Sena. Vou abrir um empreendimento aqui para dar um levante aí, fazer um trabalhinho nas horas extras. Posso, antes de falar do Michael, dar uma polemizada nessa escalação aí? Opa! Noga e Otávio na zaga. Não coloco o Léo Pereira, porque, enfim, todo mundo tá cansado de saber as minhas críticas ao Léo Pereira, e colocaria o Natan para descansar para o jogo do Inter. O Otávio, ele não esteve nos últimos relacionados, né? Nos últimos jogos. Que esteja, por causa da ausência do RC, talvez pelo Natan sendo poupado, pode ser que ele entre na lista de relacionados. Se entrar, eu acho que vale a aposta. Certo. Tem o Tuller também na zaga, né? Que foi testado, né? Não foi aprovado no penúltimo jogo, não esteve tão bem. Qualquer um mesmo, Pereira, pode ser até eu, não tem problema. Só tem que me avisar com antecedência para eu poder viajar. E Michael, Paulinha? E Michael? Olha, considerando tudo que o Túlio falou, que já deu um mega spoiler, eu vou botar o Michael, deixa o nosso Ribeiro dar uma descansada, porque ele é essencial aí junto com a Arrasca. A gente sempre fala que os dois têm que jogar juntos. A minha cabeça está no jogo da liderança. Então, nem que a gente poupe o Ribeiro para o segundo tempo, né? Eu sei, e por mais que eu sempre diga que eu acho o Michael jogador de segundo tempo, que eu não começaria com ele, vamos dar esse crédito para deixar o Miteiro descansar, ou então bota o Ribeiro no primeiro tempo, deixa o Michael entrar só no segundo para dar uma descansada no Miteiro, mas 90 minutos eu acho puxado. E aí, Rafa? Aqui, ó, tem uma info aqui, ó, Rafa, do Luiz Felipe Borges, que ele tá falando aqui, né, que o Otávio não tá inscrito na Libertadores, então acho que não daria para botar essa zaga. Aquela lista, né? O que também não seria polêmico, né? Que ele jogou muito bem contra o Palmeiras. Eu acho que não seria, né, polêmico. Ele reintegrou o time de base, né? Ele voltou. Ele deu aquele help no jogo do Palmeiras, que a situação estava muito sinistra, né? Da pandemia. Desinfectado. É uma
aposta pra gente ficar de olho? Vamos de Tuller, então. Léo Pereira não dá, não. E aí, Rafão? Concordo aí com a galera. Hugo Souza, o Neneca no gol. Na lateral direita, o Mateuzinho. Vamos dar um descanso aí pro Isla, né? O Isla parece um robô, tá atuando todos os jogos, atuando em alto nível, né? O melhor lateral aí do Campeonato Brasileiro. Na dupla de zaga, eu também vou de Noga e Tuller. Daria um descanso aí pro Natan. Na lateral esquerda, eu iria de Ramon. Ramon no lugar do René. E aí, no meio-campo, eu colocaria uma grata surpresa. Se o Daniel Cabral tivesse jogando já há bastante tempo, não tivesse esse problema aí com o vínculo contratual, que hoje encerrou a novela, poderia ter uma oportunidade aí, porque ele viu os colegas dele, né, tanto o Noga quanto o Lázaro, que foram campeões com ele na seleção sub-17, ele poderia estar aí figurando entre os titulares no jogo de amanhã, por exemplo. Mas nós temos lá João Gomes, que treinou muito bem hoje, né, entre a galera que vai ser relacionada para o jogo de amanhã. Eu queria ver o João Gomes na volância, nesse time do Flamengo amanhã. Né, o João Gomes, que quem acompanha, quem sabe, quem conhece o trabalho do João Gomes, é um bom volante, né, e o Flamengo conta com ele na Libertadores. Pelo menos ele foi inscrito na Libertadores. E é aquele problema, né? A Libertadores, com essa pandemia, ampliou o número de inscritos para 50, mas o Flamengo ficou lá nos 34, não mandou uma nova lista, então joga com o que tem. Por exemplo, o Otávio, citado aí pela Paulinha, não foi inscrito. O Daniel Cabral também acho que não, né, Rafa? O Daniel Cabral está afastado do Flamengo e parece que desde março, por conta desse imbróglio. É todo jogo que a gente até confunde a cabeça, tem hora, menina. É um jogador pelo outro. Eu colocaria o Arão junto com o João Gomes ali, jogando como meia, mais próximo do atacante, manteria o Vitinho. No lado direito, para dar um descanso para o Everton Ribeiro, o Michael, o Bruno Henrique na esquerda e lá na frente o Lincoln. Seria a minha escalação de amanhã. Muito bem. Olha só, rapaziada, vamos, como diz o Rafa, o próprio Rafa, cola esse dedo no like, né? Aqui eu falo voadora no like. E ó, todo mundo se inscrevendo, por favor, quem não tiver inscrito no canal do Rafa Lamelo, tá, como diz o Canhotinho, é brincadeira, aí não dá. Aí não dá. Sem vinheta, eu não entro. Sem vinheta, eu não entro. Né? Ou então, vai se inscrevendo lá no canal Rafa Lamelo, molezinha, se inscreva que o cara tá bombando e tá voando, tá? Grande fase também, nosso grande Rafa Lamelo. Aqui no Coluna do Fla também, confira a inscrição. Aqui, uma bola levantada. Paola Souza pergunta pelo Lázaro. Ô, Rafa, por que o Domi ainda não testou o Lázaro? Não digo nem em Libertadores necessariamente, mas em jogos do Campeonato Brasileiro. Teve jogo, inclusive, que o Domi sequer fez as 5 trocas, né? Por exemplo, no empate contra o Bragantino, ele fez 3 substituições, tinha o Lázaro como opção no banco de reservas e ainda não testou. Você acha que, por ele ser uma joia tão preciosa, digamos assim, da base do Flamengo, ele está esperando, está com mais calma, mais cuidado para usar esse jogador? O que você acha que acontece com o Lázaro especificamente? Pode ser, o Flamengo trata o Lázaro com muito carinho. Quando eu digo Flamengo, eu digo a direção, os dirigentes, a comissão técnica, o próprio Domi já tomou conhecimento do Lázaro. O Jorge Jesus gostava muito do futebol do Lázaro, tanto é que pediu a efetivação dele aos profissionais. O Lázaro disputou aquela partida contra o Palmeiras em alguns minutos no segundo tempo, e aí depois ele teve que voltar para a base com uma certa urgência, porque o Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, estava disputando o Carioca Sub-20 e está disputando também a Copa do Brasil. O Flamengo já foi eliminado do Carioca Sub-20, o Campeonato Brasileiro não está muito bem, está lá no Z4, e a Copa do Brasil Sub-20 também. O Lázaro foi reforçar o Sub-20, e aí depois o Domi pediu novamente o Lázaro, ele andou na reserva em alguns jogos, contra o Goiás no Maracanã e também contra o Red Bull Bragantino. E não foi utilizado, a gente não sabe por quê. Contra o Red Bull Bragantino, se eu não me engano, ele fez apenas uma alteração, né? A gente até perguntou para ele por que de não utilizar as 5, já que pela nova regra a FIFA aceita, né, 5 trocas, 5 mudanças. Na resposta dele, ele falou que estava descansando os jogadores que estavam no banco. Foi aquele período de 48 horas entre um jogo e outro, né, o Goiás para o Red Bull Bragantino. Enfim, ele tem a tese dele, a filosofia de trabalho,
a gente quer ver resultado, né? Tanto a torcida quanto os jornalistas que fazem a cobertura dia a dia do Flamengo. Mas o Lázaro é isso. O Lázaro é uma das maiores promessas do futebol do Flamengo, uma multa rescisória altíssima. A torcida quer ver mais o Lázaro em campo e amanhã pode ser uma oportunidade, porque ele treinou e treinou bem hoje. Que horas é o jogo? Pergunta aqui o Chioque77. Jogo 9h30 da noite aqui no Coluna, transmissão 1h30 antes, né? Então, a partir das 20, tá rodando aqui no rodapé. A produção já botou para você ficar ligado. Direto do Maracanã, Flamengo e Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla tem um monte de jogador conhecido, né, galera? Tem lá o Viáfara, né? Que é interminável, né? Viáfara. Tem aquele do Palmeiras, como é que é o nome dele, gente? Tava aqui, o Borja. O Borja, beleza. Agora o Viáfara, eu não conheço. O Viáfara que você falou é aquele que canta voar, voar, subir, subir. É outro cara, já tem 60 anos já, cara. É outro Viáfara. Aqui, ó, a escalação provável dos caras. A gente não vai conhecer ninguém, mas provavelmente tenta, né? Sebastián Vieira, Piedra Rita, Rosero, Meira Fuentes. Aí Moreno, Pico, Cetré, Gonçalves, Inestrosa e Valência. Só por causa disso, só porque eu falei dos conhecidos, na escalação provável não tem nenhum dos dois, né? Mas tem aí tanto o Viáfara quanto o Borja no time do Júnior, né? O time da Shakira, né? O Júnior Barranquilla. Aí a classificação na tela. Ô, Rafa, eu imaginava, né? Claro que não tinha pandemia, não tinha nada disso, o mundo era outro, né? Mas eu imaginava até mais facilidade. Mas não dá para dizer que foi tão difícil assim. Eu esperava o Flamengo líder geral, né? O primeiro colocado geral da Libertadores. 12 pontos em 5 jogos, nada mal. O Flamengo podendo chegar a 15. O que você acha da campanha do Flamengo na Libertadores até aqui? Lembrando que a história toda começou contra o Júnior lá, com vitória do Mengão e show do Ribeiro. Eu também esperava. Eu esperava que o Flamengo tivesse um aproveitamento de 100% nesse grupo A. Não é um grupo forte. E, na minha opinião, também não é um grupo médio. Você vê aí que o Barcelona de Guayaquil foi a baba do boi e venceu aí um jogo, não sei como, mas venceu. E aquela partida lá no Equador, Flamengo e Del Valle 5, Flamengo 0, a maior goleada do Flamengo em Libertadores, aquele jogo foi um jogo atípico, né? E o tempo, os fatos demonstraram isso, que quase que a totalidade dos jogadores que estavam em campo estavam com Covid, e é uma doença que deixa sequela, o cara não aguenta correr direito, tem altitude, e aí quando eles vieram no Maracanã, o Flamengo enfiou 4-0. Tirando isso, 12 pontos, tem condições de chegar a 15, o Flamengo tem condições de ganhar amanhã o Júnior Barranquilla, com qualquer time que colocar em campo, não desmerecendo, né, a equipe colombiana, mas o Flamengo tem chance sim de vencer amanhã, mesmo com as reservas, misturados com a base, o Flamengo tem chance de chegar aos 15 pontos aí, né, no grupo A. Muito bem. Eu acho que eu fui duro também, né, Túlio, porque se em 5 jogos o Flamengo ganhou 4, né, a Mari até tá comentando aqui, Mari que voltou a ser membro do Clube Coluna do Fla, um beijo pra Mari, super comentarista, falando que o jogo contra o Del Valle, aquele 5-0, é o que foi fora da caixinha, né, o que saiu do prumo. Mas o resto, o Flamengo foi 100%, né? Esse jogo aí do 5-0, eu não tenho dúvidas de que o time ali já estava todo infectado, né? Porque não tem explicação. Eu lembro que até nos debates aqui com a Paula estava falando, né, que se fosse perder lá para o Del Valle, não seria nada de anormal. Agora, de 5-0, né, não quer dizer que perder é normal, mas você vai jogar fora de casa, né? Os caras usam a altitude, a gente viu, os caras quando jogam fora da altitude, é uma outra equipe. Eles se utilizam dessa questão que prejudica fisicamente o atleta para poder sobressair tecnicamente. Então, assim, eu não tenho dúvida de que aquela partida ali, por mais que o Flamengo não estava jogando bem ainda com o Domi, não estava totalmente encaixado, não sei o quê, mas foi uma parada totalmente fora da curva, que se a gente for olhar, né, como você viu aí a campanha, né, a única derrota foi justamente nesse jogo, que depois, mesmo com o time caindo aos pedaços, se arrastando depois naquele jogo contra o Barcelona,
A gente começou bem, achei até que seria goleada. E contra o Del Valle aqui eu falei, né? Time lá, o pessoal até me xingou, tem que respeitar o time dos caras. Lá no Instagram do Coluna, o pessoal, você quer? Que eu pensei que ia jogar contra o Barcelona, né? Eu falei, meu irmão, só pode ser o Barcelona e o Guardiola, né? E não era, né? Na verdade, era o contrário, né? O Barcelona do Guardiola era nós e o Guardiola era o Domi. Porque botou no bolso o time do Del Valle aqui no nível do mar e tal. Então, assim, eu acho que foi fora da curva e eu concordo em parte com o que o Rafa, né, falou com relação ao grupo, não é um grupo, né, por exemplo, eu acho que talvez esse grupo aí fosse menos embaçado que o do ano passado. No ano passado você tinha Peñarol, que, né, é um adversário tradicional, já eliminou o Flamengo de semifinal da Libertadores, inclusive, né, em 82, então tem tradição na Libertadores, nenhum desses times aí tem tradição na Libertadores, né, e tecnicamente falando, comparando elencos, não dá para bater de frente nenhum com o Flamengo, né, e aí para vocês verem aqui, ó, como é que o pessoal faz comigo aqui, ó, o Thiago Larusso falou, o Túlio é o Diego no Bomba Pet, tá vendo que o Bomba Pet fez tudo escacetado. Túlio Ribas.